O romance é um universo, um mundo próprio, muito diferente da escrita de gêneros de curta duração, como o conto e a crônica. O romance exige habilidades específicas, pouco abordadas nas oficinas de escrita. Acredito que se tornar uma romancista ou um romancista implica em desconstruir muitas das coisas que consideramos verdades no universo da escrita. Talvez por isso, 9 entre cada 10 projetos de romance nunca saiam da gaveta. Hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para o primeiro capítulo, a Semana do Romance. Um evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar fundamentos, técnicas e possibilidades deste que é um dos gêneros mais desafiadores da prosa e um dos mais lidos e vendidos em todo o mundo. O evento é para você, mesmo que você nunca tenha publicado uma obra e não tenha ideia daquilo que você quer fazer. Portanto, se inscreva no link da descrição desse episódio e garanta a sua vaga. Toda grande jornada começa com o primeiro passo. Todo grande romance começa com o primeiro capítulo. Na primeira vez em que eu escutei a palavra epifania, eu tinha 14 anos e eu me lembro muito bem, estava na escola, era o primeiro colegial, equivalente ao primeiro ano do ensino médio. Eu tinha aula com um professor de português, um professor parecia tímido, mas um professor muito inteligente, muito gentil, cordial. Era um homem magro, com bigode bem aparado, assim, um sujeito com uma simpatia discreta. E ele usou a expressão epifania como uma chave de interpretação de um conto da Clarice Lispector. O conto se chamava Amor, né? E contava a seguinte história: uma mulher que volta para casa das suas compras, está carregando uma sacola de tricô, de crochê, não me lembro bem no momento, tricô, crochê, e as compras deformam essa sacola, que é uma sacola de pano. Ela se senta num bonde, ela está no bonde, a caminho de casa, e ela olha para fora, o bonde para num ponto, e ela vê um homem que a princípio olha para ela fixamente e está mascando chicletes. E ela se dá conta de que esse homem é cego. E o movimento do mascar o chiclete faz com que em algum momento esse homem pareça sorrir para ela, em algum momento esse homem pareça estar muito sério em direção a ela. Alguma coisa naquela visão, naquela imagem, surpreende ela. E ela grita. E o motorista do bonde, o condutor do bonde até freia subitamente e tal, e quando vê que não é nada grave, segue, né, o seu rumo ali, o bondezinho balançando sobre os trilhos, e a sacola dessa mulher, Ana, cai do colo onde está e tem ovos enrolados num jornal. Esses ovos espatifam e se quebram, e um fio viscoso começa a escorrer da sacola de tricô. Ela olha pela janela e, de repente, toda a vida ordenada que ela tinha meio que se rompe, né? As coisas são rubras, são violentas na sua alegria, no seu movimento. E essa é uma mulher que, de alguma forma, buscou um apaziguamento na vida, né? Casada, com filhos, os filhos sedentos sempre por uma alegria mais completa, o homem chegando todo fim de tarde sorrindo de fome, né? Um apartamento que eles estavam ainda pagando, ou seja, havia uma cosmogonia nesse espaço, e aquela visão súbita rompe com essa cosmogonia. E aí que se dá a epifania, né? A epifania é uma espécie de lucidez tão grande, tão radical, que as palavras faltam para decifrá-la ou para traduzi-la. É uma epifania, é um vislumbre tão completo do teatro do mundo, é um insight, é uma ficha que cai tão radical que o sujeito fica como que sem palavras, né? A epifania é uma palavra que
foi utilizada e é utilizada de muitas maneiras. Esse estado de descoberta. Bom, na minha infância é engraçado, porque quando eu assisti essa aula desse professor, eu lembro que eu gostei muito do conto da Clarice, mas ao mesmo tempo eu fiquei confuso. Eu não sabia exatamente o que é que tinha provocado a epifania. E também não entendia por que o texto se chamava Amor, né? E eu imaginava que se eu conseguisse decifrar por que o texto se chamava Amor, de alguma forma eu ia entender por que aquela mulher do conto tinha tido a epifania que teve. De que alguma forma essas duas incógnitas estavam ligadas. Mas eu lembro que eu gostei muito do conto porque eu vivia tendo epifanias na minha infância e adolescência. Eu tinha epifanias todos os dias e as minhas epifanias também eram muito misteriosas. Me tomavam de assalto e eu parecia às vezes um espectador passivo em relação a elas, não é? E então, de alguma forma, me pareceu muito fiel aquele conto, no modo como ele traduzia epifanias. E meu professor de português na época disse que a obra da Clarice Lispector podia ser entendida como uma espécie de testemunho de epifanias de uma existência cotidiana, né? Numa existência de uma pessoa como outra, né? Uma mulher de classe média, ou seja, que de alguma forma ela se dedicava a construir esses espantos, né? E o espanto na literatura, ele é muito... Ele é uma das bases, né? Porque é um pouco pela epifania que a gente decide escrever, que a gente sente vontade, sente um ímpeto, seja na vida adulta, seja na adolescência, de se sentar, de abrir um caderno e rabiscar alguma coisa assim que pede expressão. E ao mesmo tempo, a obra literária ela está impregnada de epifanias, né? E eu estava falando que dependendo de onde ela se dá, ela vai ter nomes diferentes. Então, se você for um cientista, um inventor, você tem uma expressão que é eureka. O que é eureka? Alguma coisa dentro da gente se combina e aí algo se descobre, uma ficha cai, algo faz sentido. A gente consegue desvendar as peças de um quebra-cabeça, ou a gente acha que desvendou as peças de um quebra-cabeça, né? No mundo corporativo, né, você tem até de alguma forma trazido aí de outra língua, né? Porque o mundo corporativo é muito anglófono, não é? Muito falante do inglês. E existe o aha moment, que é um aha, sabe? É um momento que cai uma ficha, né? E de novo essa expressão, cair a ficha, insight, são outras formas de dizer epifania. Sócrates, imagino que era isso que buscava quando caminhava com uma lanterna, né, com um lampião aceso em plena luz do dia na cidade de Atenas, um pouco dando a entender que as pessoas estavam de olhos fechados. E a epifania ela é curiosa porque quando a gente tem essa, né, quando a gente sofre uma epifania, e o verbo é esse mesmo, sofrer epifania, porque a gente nunca vai conseguir saber exatamente o que a provoca, não é possível controlar a epifania, não é possível provocar a epifania, a gente tem que estar solto, né? E por isso que também a literatura ela não é domesticável, ela não tem um método fácil, ela é um antimétodo. Quando ela acontece, de repente é como se aquilo que se descobriu fosse evidente, né? As epifanias ao longo da vida, para mim, elas foram se tornando, vamos dizer, mais espaçadas, mas não espaçadas no sentido de menos frequentes. É como se na infância e na adolescência muitas fichas caíssem todos os dias. Faz sentido, né? Porque a gente não sabe de nada na infância e na adolescência. Tudo é novo. Tudo é uma tremenda novidade. Por isso que o tempo se dilata, por isso que o dia dura uma eternidade.
E com o tempo, né, aquilo que é uma eternidade passa do dia para a semana, da semana para o mês, do mês para o ano. E o tempo ele vai sendo absorvido em volumes maiores. E as epifanias também, as epifanias duram mais tempo. Por isso que um outro nome para epifania é fase, né? Se eu fosse perguntar para você que me escuta hoje, que nome que você daria para o capítulo atual da sua vida? Que nome que você daria para o capítulo atual da sua vida? De alguma forma, esse capítulo, o enquadre desse capítulo, ou seja, o que o constitui como um capítulo, como uma unidade de sentido, é uma certa forma de ver o mundo, é um conjunto de questões que a gente está se fazendo, de problemas que a gente está tentando resolver. E numa vida dinâmica, essas coisas... Bom, claro que tem questões que continuam, perduram para a vida inteira, mas de alguma maneira, algo a gente desata, né? A gente elabora, a gente mastiga, a gente digere. E os problemas se transformam em outros problemas. Aí as questões se transformam em outras questões, não é? Mas a epifania se torna essa expressão dilatada, né? A epifania é uma série de fichas que vão caindo uma a uma. Eu acho que é isso, na terapia, na vida, com a maturidade, a gente vai descobrindo que aquela ficha lá, na verdade, demandava que outras fichas tivessem caído antes. E aí você aprende, de algum modo, a construir um sentido. Sentido é isso, né? É uma orientação, né? É uma espécie de linha do tempo complexa, difusa, estratificada. Não é uma linha, está mais para uma árvore, né? Com seus galhos, com seus... ou para uma floresta, com seus rios e afluentes. Ela é complexa. Mas existe um sentido aí, né? A água do rio não sobe, a água do rio desce, né? Existe uma corrente. E nessa corrente se constrói um sentido, né? E é muito interessante quando a gente vai percebendo que a gente está mudando, né? E a gente, vamos dizer, faz um elo, faz uma costura daquela transformação nossa lá atrás, daquilo que precisou acontecer para que, enfim, aquela minha questão na terapia virasse outra coisa, ganhasse um outro espaço, né? Para aquele escrúpulo excessivo, para aquele autoflagelo recorrente, pudesse virar outra coisa, muito mais simples, né? Muito mais aberto, desinibido. E é muito bonito quando isso acontece, muito bonito quando a gente reconhece, é algo que se dá a duras penas. O Freud dizia lá em 1912, nos seus textos técnicos, que a maior contribuição da psicanálise é o tempo, é a elaboração, né? Ele falava, porque os psicólogos na hora falavam, pô, eu tô aí revelando, né, a origem da história do paciente, o cara percebe, tá percebendo, tá se recordando muitas vezes, por que ele não muda, né? E Freud vai falar, não, mas não é assim, ele precisa perlaborar. Perlaborar labor é trabalho, né? E o trabalho é, vamos dizer, justamente esse jogo de consequências e derivações daquela ficha, né? Daquele cego mascando chicletes que você viu lá atrás. E, bom, retornando para a literatura, né, mais uma vez, é impressionante como, ao longo do curso nosso como escritoras, escritores, e eu estou aqui falando, eu sei, com gente que gosta de escrever, que tem paixão pela escrita, mas nunca publicou, tá a fim de publicar, tá a fim de escrever um projeto. E eu também estou falando com gente que já publicou, né? Já escreveu um livro, já escreveu 2 livros, né? E que, de alguma maneira, vai se dando conta de certas coisas, né, ao longo da escrita, de certos aprendizados ao longo da escrita. Eu, em 2017, eu li o texto A Movable Feast, do Hemingway. Eu estava numa viagem para o México e eu li esse livro em inglês e tá lá o Hemingway
nos cafés de Paris, aquela coisa super romântica, né? Super idealizada do escritor, e ele estava ali encarnando aquela idealização, fundando aquela idealização ali nos cafés de Paris. E em algum momento ele escreve algo como assim, a boa literatura é uma literatura que diz a verdade, né? A boa literatura é uma literatura que diz a verdade. Eu assim, nossa, mas como é isso? Como que é a verdade da ficção, né? Existe a ficção, existe a não ficção na literatura. Mas como é na ficção, como que se dá essa verdade, né? E o que significa essa verdade? E isso virou uma questão para mim, mas de alguma maneira virou uma espécie de trilha sonora para os meus textos, né? Se existe verdade naquilo que eu escrevo, pelo menos está justificado aquilo que eu escrevo, né? E é engraçado como aquilo que você ouve lá atrás, no caso, há 6 anos atrás, vai assumindo diferentes significados, né? De modo que a verdade ela pode se tornar um recurso para revisão. Então eu posso dizer alguma coisa no meu texto, eu posso escrever alguma coisa no meu texto, e eu vou dar um exemplo em breve. Eu tenho um texto aqui, a gente vai fazer um exercício de revisão hoje com base nesse conceito. A gente vai mostrar na prática como que o que eu estou falando, para a gente não ficar tanto no abstrato, tanto no conceito. Os conceitos que eu trago, eles são muito concretos, sabe? Eles são muito práticos também. Eles são derivados da prática, que eu não sou um teórico, eu sou um escritor. Então, mas muitas vezes os conceitos nos ajudam a enxergar e a sistematizar o trabalho. Então, o conceito de verdade dentro da literatura, ele é um modo de você olhar para o teu próprio texto e falar, mas é exatamente isso aqui? Não tem um jeito mais específico, mais verdadeiro, menos genérico que eu possa utilizar para dizer, né, para contar essa experiência? Não tem uma maneira de eu situar melhor o leitor, de eu ambientar melhor o leitor, né? No momento em que eu falei, da primeira vez em que eu ouvi a palavra epifania, eu poderia não ter descrito o meu professor de português. Eu podia não ter falado do bigode dele, bem aparado, desse humor mais gentil que ele tinha. Mas eu achei que talvez fosse mais verdadeiro eu dizer isso, porque isso entrou na minha noção de epifania, porque isso, de algum modo, diz de um momento encantado da adolescência em que você descobre um grande autor, uma grande autora, como é o caso da Clarice Lispector, nesse meu episódio específico, né? Epifania é interessante porque a verdade, e aí eu estou chamando verdade de epifania como expressões mais ou menos coincidentes, ela pode ser uma descoberta que se dá dentro do texto, né? E esse é o bonito da revisão, porque você vai lá, escreve alguma coisa, e olhando para aquilo que você escreveu, você elabora uma outra forma de dizer aquilo, não é? Vou dar um exemplo muito, muito bonito tem uma outra autora que me espanta sempre que eu leio. Eu leio e releio a obra dela, assim. Ela se chama Natalia Ginzburg. E tem um livro que acho que hoje está publicado pela Companhia das Letras, mas eu tenho uma edição ainda da Kozak Naif, porque ele foi editado pela primeira vez pela Kozak, a Kozak fechou, né? E aí ele foi reeditado pela... Eu acho que a tradução é exatamente a mesma, eu não tenho certeza, mas eu imagino que seja assim. E a Natalia Ginzburg está falando da cidade onde eles moravam, está falando de um amigo poeta que ficou muito famoso, o Cesare Pavese. Eu não vou... me perdoem os italianos se eu estou aqui errando a pronúncia, mas... e ela está falando dele, ela nunca nomeia ele, né? E tem uma passagem muito, muito bonita em que ela diz assim: nosso amigo, e aí ela está falando do Pavese, vivia na cidade como um adolescente, e até o final viveu assim. Seus dias eram longuíssimos, como os dos adolescentes, e cheios de tempo. Sabia achar espaço para estudar e escrever, para ganhar a vida e vadiar nas ruas que adorava. E nós, que resfolegávamos, divididos entre preguiça e produtividade, perdíamos horas na incerteza de decidirmos se éramos preguiçosos ou produtivos. Não quis, por muitos anos, submeter-se a um horário no escritório, aceitar uma profissão definida.
mas quando concordou em sentar a uma mesa de escritório, se tornou um funcionário meticuloso e um trabalhador incansável, mesmo reservando-se uma margem ampla de ócio. Fazia suas refeições rapidíssimo, comia pouco e não dormia nunca. Eu acho que essa passagem que ela está falando do Pavese, ela fala assim, que ele era um sujeito que tinha muito tempo, enquanto, né, a autora, e ela fala em nós, ela está falando de do marido, do então marido que morreu no campo de concentração, está falando dos amigos literatos e tal. E enquanto eles estavam procurando se definir, tinha esse sujeito que levava a vida como um adolescente, e levar a vida como um adolescente é não ordenar a vida tanto como quando na vida adulta a gente começa a fazer, né? O adolescente, ele não tem hora. Por isso que o tempo é dele, né? Ele mergulha no tempo. E eu achei essa uma maneira tão bonita de traduzir essa questão, né? E de colocar essa questão. Talvez você nunca tenha se colocado essa questão, né? Muitas vezes quando a gente se perde no tempo é que a gente é mais produtivo, né? Muitas vezes quando a gente tenta não se conceituar tanto, a gente é muito mais livre, não é? E a gente consegue ser, sim, preguiçoso e produtivo, não é? Então, para mim, eu tenho certeza que a escrita desse texto, assim como a leitura do leitor, né, desse texto, apresenta um pequeno momento de epifania. E um bom texto pode te dar diferentes tipos de epifania. Às vezes a epifania tem a ver com um clima de um romance policial, você entra na história e aquilo lá funciona como uma epifania. Uma epifania não é a resolução, não é uma resposta. Na verdade, ele é um vislumbre, né? E isso que é muito bonito. Eu escrevi no começo desse ano, as minhas resoluções do ano. E eu vou, de alguma forma, apresentar para vocês as diferentes revisões que eu fiz desse trabalho, né? É um exemplo bastante específico, né? O que aconteceu? No dia 1º de janeiro eu acordei inspirado de manhã, fiz meu café e me pus a escrever no meu diário. E eu fui escrevendo. E eu me vi escrevendo as coisas que eu queria para mim, né, nesse ano, sabe? Então eu escrevi coisas muito íntimas e tal, 2 páginas de caderno, e de repente eu senti a necessidade de voltar e condensar aquilo, porque a escrita do diário, ela está se buscando, ela está se perseguindo, ela não é uma escrita acabada, ela não é uma escrita definitiva, é uma escrita íntima para si mesmo. Ele é um trabalho, né? Às vezes é simplesmente uma expressão que você precisa fazer. Mas como era uma resolução de ano novo, eu falei, nossa, eu vou escrever isso, vou colocar isso no papel. E eu escrevi alguma coisa assim, eu vou ler para vocês primeiro como que a minha primeiríssima versão, e eu estou fazendo isso deixando de lado qualquer escrúpulo ou vaidade, porque a primeira versão, vocês me desculpem, né? A primeira versão é a primeira versão, não é a versão acabada. Então ela vai estar de uma forma que depois vira outra coisa, né? Mas tudo bem, estamos aqui para abrir o jogo, né, gente? Assim, a gente está aqui numa oficina de escrita, né? Quando eu discuto os textos dos participantes dos meus cursos, a gente tem que estar muito aberto para conversar, porque o objetivo ali é melhorar o texto, não é alimentar a nossa vaidade. Em algum momento a nossa vaidade importa muito menos, né, do que um bom livro, porque um bom livro vai enriquecer a vida de todo mundo, né, não só a do autor. Então vamos lá. Esse ano quero estar no mundo... então, eu comecei dessa forma. Eu comecei com essa frase que para mim, assim, eu falei, nossa, foi uma pequena epifania, né? Esse ano quero estar no mundo todos os dias. E aí isso pressupõe de que muitas vezes a gente não está no mundo todos os dias. A gente está vivendo, mas a gente não está no mundo todos os dias. E aí eu pensei, mas esse ano eu quero estar no mundo todos os dias. Essa frase, ela continuou igual, não foi revisada. Aprender a dançar com a resistência do ar que o meu movimento desperta. Aprender a dançar com a resistência do ar que o meu movimento desperta. Ou seja, eu vou me movimentar, eu sei que eu vou sentir uma resistência
do ar, ou seja, que vai ter obstáculo, que vai ter problema, que as coisas vão acontecer, só que eu vou aprender a dançar com essa resistência. Isso eu não mudei também, isso aí ficou como ficou. Assoprar os fantasmas para longe de mim. Assoprar os fantasmas para longe. Ponto. Por que eu escrevi assoprar? E o que significa essa expressão? Para mim, o fantasma, nesse texto, tem a ver um pouco com as neuroses, tem a ver com os lutos que a gente não conseguiu fazer, com aquela nossa melancolia. Eu li recentemente, para poder escrever um texto, um capítulo de um livro que eu estou trabalhando, eu li o texto do Freud também, Luto e Melancolia. Existe uma diferença muito grande entre luto e melancolia, né? Eu vou resumir isso numa frase. A melancolia é uma incapacidade de fazer o luto. O luto é algo normal. Você perde alguém se afasta da sua vida, ou alguém morre, né? E você vai desinvestindo aquele objeto amoroso, né? De afeto. Você vai tirando o investimento libidinal das situações que você viveu com aquela pessoa e tal. E a melancolia, ela é uma expressão, vamos dizer, patológica, né? Ela é uma negação do luto. Ou seja, eu me recuso a matar o objeto dentro de mim. Então o objeto continua vivo. Então muitas vezes o sujeito melancólico, numa separação, por exemplo, uma pessoa que não elabora a separação, ela vai ficar numa eterna queixa, né? Ela vai ficar numa eterna autocomplacência, numa autovitimização, não é? Ou seja, em algum momento ela vai precisar superar essa queixa, essa vitimização, para poder esquecer o passado, né? Para poder se colocar num outro lugar mais ativo, né? Não num lugar passivo. O lugar passivo é o lugar do trauma, né? E aí quando você vira o jogo, você fala, não, olha, agora quem manda sou eu, você consegue de fato se despedir desse objeto perdido, né? Isso é muito doloroso, isso leva muito tempo, isso também vamos dizer, num processo analítico, você precisa de muitas epifanias para chegar nesse lugar, né? E quando eu falei soprar os fantasmas para longe, é um pouco nesse sentido. Soprar ela é uma coisa muito mais sutil, né? E quando eu estava falando de fantasma, eu estava falando disso. Estou aqui fazendo... eu não sei se você está tendo uma noção... Com certeza não, mas você não vai estar tendo... Você não tem agora uma noção de gestalt do meu texto, né? Mas tudo bem, porque eu vou falando um pouco de como que eu escrevi. Então vamos lá, só resgatando, porque são só 3 linhas até agora que eu li, na verdade. Esse ano quero estar no mundo todos os dias, aprender a dançar com a resistência do ar que o meu movimento desperta. Assoprar os fantasmas para longe, viver o prazer deste corpo falho, nutrir a virtude da coragem, desbastar a melancolia, fazer o luto, deitar raízes, levantar asas, decidir escolher eu mesmo, ser responsável é ser livre. E aí é engraçado, porque aí eu fui reescrevendo umas passagens. Eu escrevi que a minha abertura deite raízes. E aí eu escrevi uma coisa que ficou depois, porque eu penso naquele verbo to be. O verbo to be ele é engraçado, em inglês, né? Ele é ser e estar. No português você precisa de 2 verbos. E é interessante pensar numa língua cujo verbo significa as 2 coisas. Ser e estar é a mesma coisa no inglês. É interessante isso, né? E aí eu coloquei traduzi isso numa frase em português que eu escrevi alguma coisa assim, estar num lugar só, to be. Ignorar os snobs, os sisudos, a aristocracia intelectual que representam. Aí eu reescrevi, olha, estar num lugar só, ser. Ser é estar num lugar só. Eu estava procurando a frase do jeito que eu queria que, né, assim, eu estava falando, qual é o melhor jeito de falar? Então, por exemplo, adiante, na versão final, eu até postei nas redes sociais, se você não me segue no Instagram, vai lá, que tá lá, tá? Eu vou até procurar aqui, olha só, como que ficou no final. Eu coloquei assim, resoluções. Este ano quero estar no mundo todos os dias. Isso ficou como estava. Aprender a dançar com a resistência do ar que meu movimento desperta. Eu achei elegante a frase. Eu falei, nossa, tá boa. Aí, ao invés de assoprar, porque eu achei assoprar um pouco, parece assoprar vela, né?
assoprar longe os fantasmas e os snobs. Eu tirei toda aquela parte que eu falo, eu tirei as explicações, porque muitas vezes a gente se explica no texto, mas a gente está fazendo isso para nós mesmos. Aí eu falei, não, isso não é poético, eu vou limpar o texto de explicação. Então, por exemplo, quando eu escrevo na versão, né, no rascunho, melancolia, fazer o luto, desbastar a melancolia, fazer o luto, né? Ignorar os snobs, os sisudos, a aristocracia intelectual que representam. O que eu estou falando disso, aliás? Assim, o que eu estou chamando de a aristocracia intelectual que representa? Que existe uma certa postura diante das artes, da literatura, que eu acho que eu me antipatizo com aquilo. Eu gosto muito mais da arte dialógica, da conversa, da amizade, de uma entrega, de um resgate de uma inocência, do que da arte como um carimbinho de status social que você vai receber, entendeu? Eu sempre fui um grande crítico, mas um crítico visceral mesmo, porque eu acho muito chato isso, sabe? Eu gosto da literatura porque eu sou apaixonado pela literatura, e a paixão, ela não é pedante. Então, na verdade, eu juntei soprar longe os fantasmas e os snobs. Para mim, os snobs entraram nessa categoria. Não precisa explicar luto, melancolia no texto, aristocracia intelectual. Eu falei, isso pouco importa. Isso é para uso interno. Isso não é para os outros, isso é para mim, né? Esse ano... eu escrevi 6 versões dessa parte, ó. Eu escrevi assim, olha como a frase mudou. Esse ano eu teria coragem para... Não. Ainda não era assim, quer ver, ó? Aqui, ó. Não, era assim, sim. Ó, este ano eu teria coragem para tudo que a minha coragem me der. Assim, eu tinha colocado, nutrirei a virtude da coragem. Eu falei, mas virtude, sei lá, não queria colocar virtude, sabe? Parece que eu tô querendo dizer que, serei virtuoso, mas não é isso que eu queria dizer, né? E é disso que eu tô falando quando eu tô falando em buscar a verdade, porque você falou, mas é isso que você quer dizer? E eu pensei, não é isso que eu quero dizer. E aí eu fiquei assim, não, mas tem ruído essa frase. Esse ano eu terei a coragem para tudo que a minha coragem me der. E fiquei pensando. Eu deixei essa frase descansar por um dia inteiro e ela virou o seguinte: este ano terei coragem para tudo que a minha coragem quiser que eu faça. Eu achei muito mais legal. Ou seja, eu não estou falando que eu vou fazer tudo. Eu não vou ser o Jim Carrey no filme lá, Sim Senhor, onde ele só diz sim. Não é isso. Mas aquela que é a minha porção de coragem, a coragem que eu tenho disponível, eu vou bancá-la. É isso que eu quero dizer. Mas se eu usasse a expressão bancá-la no texto, é muito... Você entende? Já é outra coisa. Já foge um pouco do lirismo no caso específico. Eu estou explicando, eu não estou apresentando de uma forma poética. Então o que eu estou dizendo aqui é: este ano eu terei coragem para tudo o que a minha coragem quiser que eu faça. Eu estou personificando a minha coragem. Eu estou colocando a coragem ali como um diálogo, né? Como uma outra entidade com a qual eu converso. Que a minha abertura deite raízes. Ou seja, que de alguma forma essa coragem, essa dança que eu vou fazer com a resistência, esse estar presente todos os dias, é uma abertura. E aí eu digo que a minha abertura deite raiz. Aí eu pensei assim... aí eu escrevi em seguida, sem pressa. Mas só que tem gente que passa a vida inteira sem pressa, e na verdade essa pressa é uma outra forma. Essa falta de pressa é uma outra forma de covardia, né? Então eu coloquei assim, sem pressa nem escrúpulo, porque o escrúpulo será? É agora? É amanhã? Deixa eu sonhar mais um pouco. Deixa eu deixar o sonho para o futuro mais um tanto. Não vou viver esse presente agora. E não é isso que eu quero para minha resolução de ano novo. Que a minha abertura deite raízes, sem pressa nem escrúpulo. Ser é estar num lugar só. Aí sim, você tem uma frase que é vamos dizer, um resumo daquilo tudo, né? Por que, gente, para encerrar aqui, por que eu estou aqui apresentando uma revisão para vocês, né? Porque ela é exemplar? Não, porque cada revisão vai ter a ver com o teu estilo, o teu jeito de fazer, ou refazer, desfazer, né? Criar e recriar, né? Ou seja, nada é exemplar na literatura, né? Mas ela é um exemplo, né? No sentido de que eu acho que
principalmente no começo, quando a gente está começando a escrever e a publicar, existe uma certa hipnose que o nosso texto exerce sobre nós, quando a gente escreve. E por isso é tão difícil enxergar se a gente fez bem ou se a gente não fez bem. É por isso que a gente precisa do outro para ler, né, das primeiras vezes. É por isso que a gente precisa de ajuda de uma comunidade, porque a gente precisa mesmo, né, porque a gente aprende com o olhar do outro a se olhar, a observar o próprio texto, a ver se a gente está trabalhando bem, se a gente está escrevendo bem, se a gente está indo pelo caminho certo. Porque nesse negócio de você, às vezes, escrever só para si mesmo, você passa 1, 2 anos elaborando uma obra que depois nem você vai conseguir ler, entendeu? E isso acontece, isso não quer dizer que você é um mau escritor ou uma má escritora. Não, é simplesmente uma desorientação, né? É isso, às vezes a gente envereda por uns caminhos assim, e eu acho que esse olhar para o próprio texto, superar essa hipnose que esse texto nosso que a gente escreve... E essa hipnose é muito curiosa, né? Porque essa hipnose, ela é uma expressão do nosso narcisismo, né? A gente ama o nosso texto, a gente quer deixar ele como tá, a gente quer ver beleza nele. Ainda que ele seja de fato bonito, mesmo assim a gente muitas vezes valoriza ele ali nos nossos olhos, fala, nossa, que bonito isso aqui, que legal. É um pouco como um desenhista, um pintor que vai se encantando, né, com aquilo que pinta, com a escultura que vai fazendo, à medida que vai fazendo, vai falando, nossa, que legal. E eu acho que um dos grandes prazeres do nosso trabalho, do trabalho artístico, é esse também, é olhar e falar, nossa, sabe, depois, aquele texto que eu escrevi no final, ficou legal. Eu falei, pô merece virar os meus próprios, as minhas resoluções? Sim, é algo que eu quero carregar comigo, né? Ele tem a potência de um texto enxuto, que não se explica, que é expressivo, né? Que não tem gordura, né? Eu quero ele para mim. E eu olho ele me dá prazer, né? Esse prazer é narcísico? Claro que é. Mas ele não é só narcísico, né? De alguma forma eu procurei trabalhar e retrabalhar. E eu poderia trabalhar, esse texto tem 24 horas, eu poderia trabalhar ele mais, né? Se ele fosse entrar num livro, eu provavelmente trabalharia ele, reescreveria ele mais vezes. Mas esse textinho, eu escrevi, sei lá, ele tem 80 palavras, 100 palavras, eu reescrevi ele 8 vezes. Tudo bem, que é uma frase ou outra, são poucas frases ali, né? Mas é divertido, né? Eu estou tentando, de alguma maneira, também transmitir, romper a hipnose, que o nosso texto exerce sobre nós, pode ser divertido, pode virar um outro jogo, né? Pode virar um jogo muito recompensador para a gente, muito gratificante, né? E é isso, minhas queridas, meus queridos. Feliz ano novo para vocês, feliz 2023. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Tchau! O romance é um universo, um mundo próprio, muito diferente da escrita de gêneros de curta duração, como o conto e a crônica. O romance exige habilidades específicas, pouco abordadas nas oficinas de escrita. Acredito que se tornar uma romancista ou um romancista implica em desconstruir muitas das coisas que consideramos verdades no universo da escrita. Talvez por isso, 9 entre cada 10 projetos de romance nunca saiam da gaveta. Hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para o primeiro capítulo, a Semana do Romance. Um evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar fundamentos, técnicas e possibilidades deste que é um dos gêneros mais desafiadores da prosa e um dos mais lidos e vendidos em todo o mundo. O evento é para você, mesmo que você nunca tenha publicado uma obra e não tenha ideia daquilo que você quer fazer. Portanto, se inscreva no link da descrição desse episódio e garanta a sua vaga. Toda grande jornada começa com o primeiro passo. Todo grande romance começa com o primeiro capítulo.